Shalom, queridos. Hoje é João, capítulo 12. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 12. Ele foi ungido em Betânia. Jesus foi ungido em Betânia, é o tema desse capítulo. O autor do Evangelho nos mostra como Marta, Maria e Lázaro ficaram ainda mais próximos de Jesus após a ressurreição de Lázaro. Eles prepararam um jantar para o mestre e seus discípulos. Com certeza este foi um momento de maravilhosa comunhão. A pessoa, após uma ressurreição, numa família, que alegria, não é? Boas risadas, comida gostosa, descanso e a companhia das pessoas amadas. Aquele era o lugar ideal para recuperar as energias de longas caminhadas, cruzadas evangelísticas e curas. Mas algo surpreendente aconteceu. Enquanto Jesus estava sentado, Maria pegou um frasco com um perfume caríssimo e derramou sobre os pés do mestre. Tão cheiroso era que o lugar ficou tomado pelo aroma precioso. A adoração de Maria é reconhecida por Judas como um desperdício, mas por Jesus ela foi vista como preciosa. Era algo profético. Não devemos nos importar com o que as pessoas dizem acerca da nossa devoção ao Senhor Deus. Devemos sim nos importar com qual será a leitura do Senhor sobre nossa atitude. O que Deus pensa de nós, o que Jesus pensa de nós, é isso que nós devemos nos incomodar. Então nós temos esse capítulo 12 de João, onde Maria pegou o frasco de nardo puro. A oferta que Maria apresenta a Jesus em João 12, de 1 a 8, foi pensada. Ela pegou um frasco de nardo puro, um perfume caro, que custava o equivalente a 1 ano de trabalho, e derramou sobre Jesus. A Bíblia diz no versículo 3 que a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Que belo exemplo de oferta e adoração. O lugar ficou cheio de sua atitude. Maria transformou o ambiente, adorando a Jesus, sem se importar com o que iam pensar. No entanto, nem todos ficaram felizes. Judas Iscariote chamou o ato de Maria de grande desperdício. Em vez de sentir que era adoração, ele achou que era um grande desperdício. Por outro lado, Jesus o repreendeu e exaltou a atitude de Maria. De forma que na vida, eu e você teremos duas escolhas. Ou nos importamos com o que Deus diz, ou nos importamos com o que as pessoas dizem. Qual será a sua escolha? Qual será a sua escolha? Então aqui nós temos João capítulo 12, comentário que nós fizemos. Não se esqueça que você tem compromissos com esse discipulado. Esse é um discipulado de excelência, de nobreza. Então você que está desde maio de 2023, começando conosco, em Gênesis capítulo 1, a essa altura você já está uma pessoa capacitada para ter discípulos. Então, o que fazer? O que fazer é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Como fazer isso? De várias maneiras. Jesus Cristo deixou escrito lá em Mateus, capítulo 25, do versículo 31 a 46, tudo o que podemos fazer e que devemos fazer, porque naquele grande dia ele vai nos chamar desse jeito. Então, nós aproveitamos e matamos 2 coelhos de uma cacetada só. A gente vai fazer o que Jesus disse em Mateus 25, porque
É desse jeito que ele vai chamar os seus filhos. Os seus filhos trabalham, fazem boas obras para glorificar o Pai que está nos céus. Ali nós vemos as obras quais são. Só basta você ler e reler Mateus 25, de 31 a 46. Então, nessas obras aí, você já tem a capacidade de ganhar discípulos. Quem é que vai visitar um enfermo no hospital? Que a família não fica impactada, que a família, quando vê o enfermo curado, não vai querer Jesus. No mínimo, uma pessoa da família vai aceitar Jesus. Aí você já tem um discípulo. E, ao mesmo tempo, já tem a obra que Jesus disse que você deve fazer para ser chamado naquele grande dia. Aí você agora não vai ficar somente no enfermo que você vai visitar e até orar para que ele seja curado. Vai também na prisão. Sabemos que o Senhor também fala da prisão. Quando eu estava na prisão, me visitaste. Então você ganhou aquele prisioneiro para Jesus, nem que ele não se converta, mas você foi visitar, a família do prisioneiro vai ficar impactada com a sua boa ação, com a sua boa obra. E Deus muito mais, porque foi isso que ele mandou fazer. Fazer boas obras para glorificar o nome dele. Aí você ganha aquela família do prisioneiro para Jesus, quem sabe o prisioneiro também, e aí você já tem mais discípulos. E aí se você vai para mais uma obra do que está escrito em Mateus 25, de 31 a 46, faz as outras obras, porque Deus vai chamar assim. Vinde benditos do meu Pai, porque quando eu estava enfermo me visitaste, quando eu estava na prisão me visitaste, quando eu estava com fome. Então você também pode ir na casa de alguém que está com fome, não é? E aí você vai, leva essa alimentação, a cesta básica, aí a pessoa vai ficar impactada quando vê a sua fome resolvida, e principalmente que você vai falar do pão da vida, que é Jesus, você não vai dar o pão material sem falar do pão da vida. Essas pessoas vão se converter, essa família estará na mão do Senhor Jesus e com certeza mais discípulos para você. Então você tem toda a capacitação para fazer discípulos dentro do que você sabe que é preciso fazer. Não tem para onde correr, tem que fazer. Jesus vai chamar assim. Se Jesus vai chamar assim, você tem que fazer. Quando você faz isso, é automático. Cada vez que você faz o bem para alguém, a família da pessoa fica impactada e pelo menos uma pessoa você ganha para Jesus. Então, vamos prosseguir? Quantos discípulos você já tem? Já desde maio que nós começamos, a essa altura você já deve estar discipulando alguém. Claro que combinando com a sua discipulada, com a sua líder da sua congregação, não vai fazer um discipulado, não vai ganhar a vida sem pedir oração. No dia que você vai visitar a pessoa, você já pede a oração dos seus líderes da congregação. E quando voltar, se ganhou aquela vida para Jesus, e fala para a sua líder, para ela dar o estudo da consolidação. Depois que você consolidar aquela pessoa, então você vai fazer o que você está fazendo hoje. Começar em Gênesis 1, capítulo por capítulo, de 7 em 7 dias. Aí você vai ganhando mais discípulos e vai juntando 1 discípulo, 2 discípulos, e até chegar a 12 discípulos, todos estudando Gênesis até Apocalipse. Como você vai fazendo aqui? Nós já estamos em João, mas você vem comigo desde Gênesis, não é isso? A mesma coisa serão os discípulos que você vai ganhar. E que já está ganhando, eu acredito. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos, todos os líderes de células e componentes das células do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.